People, esqueça tudo que você sabe sobre o volante. Aqueles volantes que só dão carrinha. Hoje eu vou te apresentar Thiago Pinar, jogador de 18 anos, tá? O Wi-Fi desse Real Madrid, onde ele chega, acaba conectando, acaba melhorando o sinal do jogo e indiscutivelmente o herdeiro legítimo do meio campo do Real Madrid, 18 anos de idade, um jovem que ainda tem que pedir autorização aos pais para sair. Vamos falar um pouquinho sobre Thiago Pinar, jogador do Real Madrid. Se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Fala meu people, sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o canal Fala Madrid People. Indiscutivelmente, Thiago Pinar apresenta as características que o Real Madrid está procurando e ficou claro na estreia contra o Benfica, na primeira volta lá em Lisboa, e se comprovou lá no Santiago Bernabéu, tá? Onde o Real Madrid ganhou 2-1. Saiu uma matéria hoje onde o jornal Marca apontou que Arbeloa está considerando seriamente colocar Thiago Pinar como titular para dar rotatividade, para ganhar minuto de jogo. Claramente, Thiago Pinar é o Wi-Fi que o Real Madrid precisa. É aquele jogador Wi-Fi. Cara, esse nome jogador Wi-Fi eu acabei de inventar aqui, tá? Jogador Wi-Fi, que quando entra no jogo acaba conectando tudo. No jogo contra o Benfica, aquela visão de drone que Thiago Pinar apresentou rendeu muitos elogios, tá? Não só Arbeloa, que já o conhecia do Real Castilla, Juvenil B, o próprio Xabi Alonso mesmo já o convocou várias vezes, só não acabou chamando ele, porque a situação do Xabi Alonso naquela época era meio complicado, tá? Qualquer margem de erro que ele cometesse iria pesar muito nas costas dele. Até certo ponto eu entendo porque que Xabi Alonso não deu minuto a Thiago Pinar, mas convocava sempre ele, porque bem lá no fundo ele sabia das qualidades desse jogador, tá? Por que nós batemos sempre na tecla que o Real Madrid precisa do meio campo, o cara de organização, o cara que conecta todo mundo? Porque o Real Madrid, na transição, na saída dos veteranos, Toni Kroos, Luka Modric, principalmente esses dois, se perdeu. Ficamos com meio campos muito físicos, né? Ficamos aí com o Tchouaméni, jogador de muito contato. Ficamos aí com o Valverde, jogador muito explosivo. Ficamos aí com o Camavinga, que tem uma mistura dos dois. Ele tá no meio dessas duas habilidades, mas falta aquele jogador que pensa o jogo e movimenta a cabeça, endireita o cabelo. Sabe aquele jogador que para pensar um pouco antes de fazer o passe? Aquela visão de drone, que quando recebe a bola, a visão tá aqui, tá ali, tá procurando. Esse jogador no Real Madrid não tem. Se vocês lembram, Toni Kroos é um jogador que tinha muito claro os três elementos que ele jogava. O Toni Kroos jogava primeiro com a cabeça, depois com as mãos, depois com os pés, que é o jogador organizacional. Ele pensava antes de receber a bola, ele via o Vinícius Júnior antes do Vinícius Júnior chegar no lugar, que ele apontava, só assim que fazia o passe, ou seja, ele antevia o jogo antes de acontecer. Então, o Thiago Pinar tem isso também, tem essa pegada. Esse tipo de jogador que o Real Madrid precisa. Temos a disputa no meio campo do Real Madrid, claramente, ele é muito pesada, tá? Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Valverde. A disputa é muito difícil para Pinar, mas ele tem uma qualidade que esses jogadores não têm, tá? Ele é um box-to-box, aquele jogador de área a área, um pouquinho mais refinado. No jogo contra o Benfica mesmo, toda vez antes dele pegar na bola, o movimento era de um conhecedor nato, de uma habilidade tática indiscutível, com apenas 18 anos. E é exatamente isso que o Real Madrid está precisando para suturar as dificuldades desse meio campo. Dentro do Real Madrid ele é visto como um meio campista moderno, apesar de ele ter apenas 1,79 m, tá? Já está sendo comparado aí com grande referência do clube. E o Real Madrid não foi bobo, tá? O Real Madrid tem aprendido muito com os erros, renovou o contrato de Thiago Pinar para 2030, algumas fontes apontam que é 2027, com a ideia de prorrogar até 2030. Mas a ideia do Real Madrid é segurar esse jogador o mais rápido possível. Tanto é que alguns times da Europa já sondaram o Thiago Pinar no passado, tá? Ele mesmo recebeu elogios do próprio Xabi Alonso. Conforme eu já falei, eu entendo por que Xabi Alonso não o colocou a jogar. A diferença de Thiago Pinar, ele não é aquele jogador burucutu, não é aquele meio campo burucutu, que pega a bola, sai no carrinho, sai atropelando todo mundo. Não, há uma qualidade muito gritante no estilo de jogo de Thiago Pinar. O Thiago Pinar, apesar de ele ter apenas 1,79 m, né, magrinho, parece que tá precisando de um arroz e feijão,
Mas esse peso, a ausência desse peso acaba sendo compensado pela sua inteligência, tá? Elogios já vieram desde a base, do Juvenil B, desde o Castilha, e ele já tem sido arrastado para treinar com o time principal desde muito tempo, tá? Não me surpreendeu que nessa semana alguns jogadores da base, alguns jogadores do Castilha, que tinham sido convocados recentemente, até inclusive alguns fizeram parte do Real Madrid, voltaram e Thiago Pizarro não voltou, ficou para treinar com o time principal, tá? Há uma intenção muito clara de Arbeloa colocar, segundo até uma informação que saiu há bem pouco tempo, Arbeloa considera seriamente colocar Thiago Pizarro como titular nos próximos jogos, tá? Cara, eu quero muito ver isso acontecer. É exatamente isso que o Real Madrid precisa. Porque nós estamos meio campo como o Camavinga, por exemplo. Enquanto que Camavinga precisa correr 12 km, Thiago Pizarro é aquele jogador que observa, ele vai correr 8 km, 4 a menos que os nossos meio campo hoje do Real Madrid. Porque ele faz uma leitura, faz um mapeamento. Aquela visão de drone que o meio campo tem é extremamente essencial. Com a saída de Toni Kroos e Luka Modric, que são jogadores que teoricamente, e também não só teórica, mas praticamente, tinham essa qualidade de leitura, dar ritmo no jogo. Com a ausência desse jogador, o estilo de jogo do Real Madrid mudou um pouquinho. Deixou o time um pouquinho mais veloz, porque nós temos Kylian Mbappé, temos Vinícius Júnior, e temos jogadores muito velozes que dão velocidade nas alas do time quanto no meio, mas não temos aquele jogador que pensa, não temos aquele jogador que para o jogo, não temos aquele jogador que antes de receber a bola faz um mapeamento no meio campo. Será que é bom receber a bola aqui? Será que o fulano está em boa posição? Quem é que vai tocar essa bola? Quem está em melhor posição? Então esse jogador está em falta do Real Madrid de hoje. Temos muita velocidade, temos muito poder físico, temos aí o Valverde, temos aí o Tchouaméni, Brucutu, no nível em que Tchouaméni entregou os dois últimos jogos, principalmente o último jogo contra o Benfica. E se tivesse um Thiago Pizarro no nível excelente também, esses dois podem fazer uma dupla assustadora, tá? Temos um que segura e temos aquele que comanda. Temos aquele que define, aquele refinamento, o último passe. Aquele jogador Wi-Fi que vai conectar toda a extensão do campo com o poder de decisão, o último passe. Aquele que vai dar ritmo no jogo, que vai achar o Vinícius Júnior, que vai achar o Mbappé lá no final para esses dois finalizarem. Então, cara, há uma clareza muito grande e não é maluquice de Arbeloa querer que o Pizarro jogue os próximos jogos como titular, tá? E eu penso que o Real Madrid faz isso muito tarde. Eu penso que o Real Madrid desconfia muito dos seus próprios talentos. O Real Madrid não acredita nos seus talentos. Como torcedor, é uma prática muito reprovável do próprio Real Madrid, que eu faço aqui minha crítica, tá? Eu vejo jogadores muito jovens dando certo em outros times, né? Como o Barcelona mesmo, o Yamal começou a ser titular com 18 anos, o próprio Pedri, um pouquinho mais acima, mas você vai no PSG, jogadores com 18 anos estão sendo titular. Ou seja, há um voto de confiança para esses jogadores nessa idade, que eu sinto uma certa resistência no Real Madrid. Bom, temos aí o caso de Marc Antoine, que infelizmente não vingou, mas tinha que experimentar mais jogadores nessa idade, tá? Eu acho que o Pizarro merece muito ser titular num jogo para não só ganhar confiança, mas também ver o potencial dele em uma elasticidade de minutos melhores, tá? Aí a pergunta que é, apesar desses todos os elogios, o reconhecimento do próprio Xabi Alonso que saiu, os aplausos que ele recebeu do próprio Arbeloa, que já o conhece há muito tempo, nada lhe surpreende mais. A pergunta que fica é, ele é a solução para o Real Madrid? People, sinceramente, eu acredito que sim, tá? Minha opinião, eu acredito que sim. Sinceramente, do meu coração, eu acredito que sim. Porque hoje o Real Madrid é como se fosse um carro da Fórmula 1. Existe muita velocidade, mas falta esse cara que vai olhar o campo como um todo, que vai prever os movimentos dos jogadores, dos seus companheiros e também do adversário, tá? Falta esse jogador, falta esse refino dentro desse meio campo do Real Madrid. Se há tanta dificuldade de trazer um jogador como o Vitinha, como o Rodri, como o Kes Smith, que estão sendo caros, talvez a solução está dentro do clube. Talvez a solução é Thiago Pizarro. Como é que nós vamos saber se ele realmente é essa solução? Só
testando o jogador. Agora, contra o Benfica. E mais, people, fazer estreia num jogo de Liga dos Campeões, de um jovem de 18 anos, é uma honra muito grande e não é fácil. É um recado extremamente importante que Arbeloa dá para o próprio Thiago Pittar, tá? Que existe uma confiança muito grande do treinador para com ele. E people, o Real Madrid precisa frear um pouco. São jogadores, assim como o Thiago Pittar, com muita técnica, que facilitam a tática do treinador ou até mesmo possibilitam uma variação tática do treinador. Precisa de um jogador assim. Porque às vezes as táticas de um treinador funcionam muito bem num time quando ele tem jogadores muito técnicos que facilitam o jogo. Imagina que a tática desse treinador depende ou passa muito por aquela posição, que geralmente é o meio campo, que é o coração de um time. O Iniesta e o Xavi no Barcelona, naquela época, facilitavam o Guardiola. Facilitavam demais, porque passava muito por eles o jogo de todos. O Real Madrid falta isso. Há muito poder físico, há muita velocidade, mas o que falta é esse cara que vai parar, que vai antever o jogo do adversário, que vai antever o jogo dos seus companheiros, que vai potencializar a qualidade do jogo do time. E, na minha opinião, o Real Madrid precisa desse menino, o Thiago Pittar. É cedo demais para tirar essas conclusões, mas essa é a minha opinião como torcedor do Real Madrid. 2 anos que o Real Madrid está atrás de um jogador como esse, e a solução pode estar ali, atrás da porta. É só abrir a porta e realmente tocar Thiago Pittar aí para jogar os próximos jogos. E, people, alguns dados dos especialistas para potencializar essa minha tese dizem que ele é um jogador destro, mas o pé esquerdo também tem uma facilidade de inverter o jogo quando precisa, tá? É aquele jogador que não só corre para frente, às vezes tem que inverter o jogo do lado do esquerdo para direito. Os passes longos dele é de 92% de precisão. Cara, roubada de bola ele faz muito bem. Estamos falando de um garoto de 18 anos que tem muito que evoluir, mas temos que trabalhar com dados que nós temos hoje. E os dados que nós temos hoje sobre Thiago Pittar são favoráveis a ele. São indicadores muito positivos que dão a entender, não é um bater do martelo que é ele que vai resolver. Não, não é isso. Os dados dão a entender que ele pode ser sim a solução para esse Real Madrid. Apesar de eu ver muita gente dizer que estão colocando peso no menino de 18 anos. Não, o Thiago Pittar toda vez que entra é um jogador muito leve, não mostra estresse nenhum, mostra muita confiança. Ele joga como se estivesse jogando no Castilha, sem medo de sair com a bola, aquele jogador que pensa muito, e é exatamente isso que o Real Madrid está precisando. Lembrando que ele chegou no Real Madrid, passando pelo Getafe, passando pelo Atlético de Madrid, está nas nossas mãos, um jogador que já conhece algumas outras escolas, e isso talvez tenha trazido um enriquecimento maior na sua qualidade, né? E Thiago Pittar é sim esse jogador Wi-Fi que o Real Madrid precisa. Cara, eu gostei dessa frase, jogador Wi-Fi. People, tá na nossa cara, tá na nossa cara. Depois de sair essa notícia do jornal Marca que a Arbeloa está considerando seriamente colocar Pittar como titular, eu falei, não, eu vou pesquisar sobre o Pittar, eu vou olhar, porque já me encantei muito nos poucos minutos que ele jogou contra o Benfica. Hoje saiu a notícia também que o Florentino Pérez está seriamente considerando a vinda de Rodri e há uma inclinação de Rodri em aceitar esse contrato. Rodri, 29 anos. Mas, people, talvez a solução está dentro do Real Madrid. Ah, se o Rodri vier, o Rodri é uma solução imediata. Isso é indiscutível, tá? Mas ainda assim eu não descarto a possibilidade de explorar mais o Thiago Pittar. Dá mais minuto pra ele. Dá minuto. Enquanto o Rodri não chegou, talvez não vai precisar, tá? Talvez não vai precisar do Rodri, talvez, tá? Não acredito que o Pittar traga impacto imediato ou mudanças imediatas no jogo, né? Porque até mesmo ele tem que ganhar espaço. Mas, people, em algum lugar da minha cabeça eu acredito que o Pittar é a solução para esse Real Madrid pelos números, pelos elogios e pela estreia dos 2 jogos, porque contra o Benfica, por tudo isso, pelo que eu já tenho lido sobre ele desde o passado, mesmo quando ele era convocado por Xabi Alonso, foi convocado pela primeira vez por Ancelotti, já tinha chamado a atenção, né, pela qualidade dele, se despertou interesse
3 treinadores nesses últimos tempos que passaram pelo Real Madrid. Há uma qualidade aí que precisa ser exalada no campo, que precisa ser apresentada para nós, e com 18 anos é a idade ideal. Se ele ter a mesma longevidade de, por exemplo, Luka Modric, teremos o Pitar até 2045 jogando aí pelo Real Madrid, tá? Jogador excelente, jogador incrível para substituir esses últimos meio-campos box to box com uma qualidade mais refinada que o Real Madrid está precisando, tá? Devemos reconhecer que Thiago Pitar ainda precisa de consistência, de ganhar consistência física, né, para suportar o choque da La Liga e também até mesmo ganhar seu espaço na plantel dentro do Real Madrid. A tarefa não vai ser fácil, mas parece que ele é o único dentro do plantel que tem essa pimenta, que tem esses temperos, ou pelo menos sinais desses temperos que o Real Madrid está procurando fora do clube, tá? People, expectante para assistir os próximos jogos do Real Madrid e ver Thiago Pitar como titular, tá? Ele sim é o Wi-Fi que o Real Madrid precisa. Ele sim é o jogador que vai conectar todos os jogadores do campo e tirar um pouquinho dessa velocidade, às vezes desnecessária, dentro do Real Madrid. É um jogador que faz muito gol também, tá? É um jogador que também não se isenta do gol, um jogador que ele é um pouquinho completo nos seus aspectos, defensivo, ofensivo, recuperação, e também acaba tendo aí as suas premiações como finalização de gol, que é Thiago Pinar, 18 anos, dupla nacionalidade espanhola e marroquina, né? Nosso craque aí, Thiago Pitar. Eu quero ouvir a sua opinião aí nos comentários. Ele é a solução para o Real Madrid? Seja sincero, tá? Ele é a solução para esse Real Madrid? Ou apenas estamos vendo uma miragem de um futuro Toni Kroos, de um futuro Modric? Ou apenas só ilusão? Realmente o Real Madrid precisa trazer com urgência um jogador para fazer essa organização, o Thiago Pitar, que fica para o futuro. Quero ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já aproveita, dá o seu like, se inscreva no canal, me ajuda a crescer esse canal e Ala Madrid.